Eclesiastes, logo depois de Provérbios, capítulo 2, verso 1 em diante. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, Eclesiastes, tenho estudado há algum tempo Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ou o pregador, como também pode ser chamado, e já tive a oportunidade de compartilhar algumas coisas a respeito do Eclesiastes. E para que a gente possa entender um pouquinho a respeito de Eclesiastes, nós precisamos entender qual é a base, qual é o entendimento de quem está, do autor do Eclesiastes, que segundo a tradição, isso não é aceito unanimemente, porque o livro não traz quem é o seu autor, mas segundo a tradição foi Salomão que escreveu, até porque o livro diz que ele foi um grande sábio, que não houve outro mais sábio do que ele. Então entende-se que provavelmente quem tinha como dizer acerca de si seria Salomão a respeito da sua sabedoria. Mas o Eclesiastes ele é um livro muito perturbador. Se você já teve a oportunidade de ler Eclesiastes, é um livro perturbador, é um livro de um homem atormentado. É o livro de um homem, o texto de um homem angustiado, de um homem que está olhando para a vida sem entendimento das coisas. Ele está olhando para a vida e não está achando sentido nas coisas. E se nós pudéssemos aqui ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver que em vários momentos ele vai dizer isso. Ele vai dizer que ele não entende a lógica da vida. Ele não entende porque Deus jogou-se em projetos, como nós lemos, e todos eles, ele buscou nas mulheres, ele buscou nos vinhos, ele buscou nos grandes projetos, construiu açudes, construiu um grande bosque, construiu casas, pomares, várias coisas, teve muitos bens, prata, ouro, bois, escravos, tudo que estava disponível a ele, ele disse aqui que ele buscou. E se nós continuássemos lendo, nós vamos ver que ele buscou na sabedoria, ele buscou nos estudos, nos livros. Ele vai dizer que tudo que havia disponível nessa terra, para que pudesse engrandecer a sua vida e pudesse dar algum sentido na vida, ele buscou. E aí a conclusão dele vai ser sempre essa: não há nenhum proveito, é como correr atrás do vento. É como nada, não há nenhum proveito nas coisas que acontecem debaixo do sol. E por que ele usa esse termo o tempo todo, debaixo do sol? E ele vai dizer que tudo é vaidade. Tudo isso que eu possa buscar, que eu possa fazer, é vaidade, não tem proveito, não acho sentido nisso. É vaidade. Porque os olhos desse homem que está escrevendo aqui, ele não consegue ver, e ele escreve sobre o entendimento das coisas passageiras e das coisas que acontecem debaixo do sol.
Ele não tem entendimento das coisas eternas e ele não tem a perspectiva das coisas eternas. Muito embora ele diga, nós vamos ler Eclesiastes 3:9, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então o que ele está dizendo? Deus colocou um desejo, ele colocou algo no coração do homem pelo desejo da eternidade, mas ele diz que ele não entende isso. O homem não entende, eu não consigo descobrir. Deus deu o desejo, mas não deu a compreensão no entendimento dele. Não deu a compreensão das coisas eternas. E ele continua escrevendo o tempo todo a respeito das coisas que acontecem nessa vida. E o único entendimento que ele tem, está lá no finzinho do livro, no último capítulo aí, 12, verso 13. A conclusão do livro, ele vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma ou o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Havia entendimento dele de que haveria um juízo, haveria um julgamento, por isso ele temia o Senhor, ele tinha o temor e o desejo de obedecer os mandamentos, mas não tinha nenhuma compreensão. Por isso, quando ele olhava para as coisas que acontecem no dia a dia, a sua cabeça ficava completamente enlouquecida. E nós vamos ver que ele vai dizer que nem a alegria, nem o riso fazem sentido. E ele vai dizer que o trabalhar e as riquezas, o acumular, não fazem sentido, porque o homem trabalha, acumula, e aí quando morre, fica para alguém que não fez nada por aquilo. Aí vai dizer assim, não faz sentido. Não faz sentido. E ele vai dizer que nem sempre os mais preparados são os que vencem. Nem sempre os mais velozes chegam à frente. Ele vai dizer que nem sempre, na lógica da vida, os bonzinhos não têm sofrimento. Os justos não passam por dores. Ele vai dizer que o destino do ímpio e do justo debaixo do sol, entendam bem, debaixo do sol, é o mesmo, nada muda. Seja ímpio, seja justo, o que acontece para o ímpio acontece para mim, que sou justificado. Não há diferença. Muitas vezes nós achamos que há, mas se nós olharmos para debaixo do sol, das coisas que acontecem na nossa efêmera existência, nós vamos ver que não há. A mesma dor que o ímpio tem, você também tem. O mesmo sofrimento que o ímpio passa, você também passa. Quando a enchente tomou conta aqui, alguns anos atrás, as águas desviaram da casa dos irmãos da igreja, não foi? Não saiu a água, ficou aquela ilha, só a sua casa, só os ímpios com a casa tomada e cheia. Não é assim que aconteceu? Nenhum de nós teve na família, ou nenhum de nós mesmo sofreu de uma doença grave, de um câncer. Nenhum de nós perdeu alguém querido com uma idade muito jovem. Nenhum de nós nunca teve um problema profissional, ficou desempregado, passou dificuldade financeira, não é verdade? Nenhum de nós passou por isso, porque nós temos algo de diferente. Nós passamos pelas mesmas lutas, e isso é que intrigava esse homem. Mas como pode? Não faz sentido. É vaidade, não faz sentido. É inutilidade, não faz. Então ele vivia a sua esperança, sem esperança, na verdade. E a única coisa que o detinha é porque havia o temor do julgamento de Deus. Por essa única razão, ele não afundou-se ainda mais nas coisas do mundo, porque ele entendia, e o entendimento que ele tinha, vai haver um julgamento, em algum momento, nesta vida. E o julgamento que ele se refere aqui, no seu entendimento, muito embora seja profético, lá no período dos últimos tempos, na volta de Cristo, mas o autor não tinha um entendimento. Ele aqui é usado por Deus. O entendimento dele é que ainda nessa vida haveria algum julgamento de Deus. Mas aí você pode pensar assim,
Graças a Deus, pastor, porque nós temos o entendimento das coisas da eternidade. Graças a Deus que nós não somos como esse homem, nós conseguimos entender que há algo depois, que há uma eternidade para ser vivida, que há algo depois da morte que nos aguarda. Mas, para nós entendermos isso e para a gente poder afirmar isso, não são as palavras ou a razão da sua mente que vai dizer se você entende ou não. É a sua vida. É o seu caminhar diário é que vai mostrar para você mesmo e para aqueles que vivem ao seu redor se realmente você entende das coisas eternas ou se você continua preso, assim como esse homem, às coisas que acontecem debaixo do sol. As coisas que têm começo, meio e fim. E o Eclesiastes, quando olha para o ciclo da vida, ele vê justamente isso, um ciclo que fica se repetindo e ele fica entediado. Aquele texto tão conhecido que nós citamos várias vezes e lemos, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, planto, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar. E ele vai falando das várias coisas, né, que acontecem. E a gente usa esse texto muitas vezes, né, para falar a respeito do tempo, mas o olhar do Eclesiastes é um olhar angustiado. Ele, quando está olhando isso, ele está dizendo, tem tempo para tudo, e as coisas se repetem. Você hoje ama, mas amanhã vai ter ódio. Você hoje está colhendo, mas você vai ter que plantar. Hoje tem paz, mas amanhã tem guerra. O olhar dele não é um olhar contemplativo, assim, puxa, tudo tem seu tempo, que pensa, mas as coisas se repetem e não sai disso. Parece que eu estou correndo atrás do rabo. E será que nós também não estamos correndo atrás do nosso rabo? Quais são os seus projetos? Quais são os seus projetos de vida? Quais são as perspectivas da sua vida? De que forma você tem olhado para esse mundo e para as coisas que têm acontecido ao seu redor? E como você tem pautado, como você tem trazido a sua vida no dia a dia? Será que realmente isso mostra em você o entendimento das coisas eternas e das coisas que o Senhor preparou? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos fazer um olhar reflexivo para os nossos corações e para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo exatamente como esse homem. Presos, sim, pelos mandamentos de Deus. E vivemos e buscamos, quem sabe, uma vida que caminha nos mandamentos, que procura seguir os mandamentos, as ordens, né, e vai ali porque você é julgado um dia. Mas aí você não desfruta das coisas eternas e celestiais. E aí a vida passa a ser para você, assim como é para esse homem, um fardo, um peso. Uma coisa sem sentido. Onde você vive através de normas e regulamentos, mas não através do Espírito. E aí a gente precisa olhar lá para o Novo Testamento para começar a entender como a gente chega e o que é que deve então pautar a nossa vida, que deve ser base da nossa vida para que a gente possa viver realmente de acordo com as coisas eternas e com a perspectiva da eternidade. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 2. A partir do verso 1 eu vou ler. Colossenses capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo,
para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Jesus Cristo, Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos ler Efésios também, capítulo 1, antes de seguirmos adiante. Capítulo 1, verso 8. Efésios, um pouquinho antes aí, capítulo 1, verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Irmãos, o que o texto está dizendo? Que todo o mistério de Deus, tudo aquilo que não podia ser entendido, que tudo aquilo que estava oculto, foi revelado aonde? Em Cristo. E que todas as coisas convergem para Cristo. E que Cristo é a razão de todas as coisas. E que as nossas vidas só podem fazer sentido se nós buscarmos conhecimento, sabedoria e plenitude em Cristo. Cristo deve ser a base de tudo. Cristo deve ser a nossa busca constante em todo momento, em todo instante. Mas aí você pode dizer assim, puxa, pastor, isso eu sei, eu já ouvi. Mas aí eu devolvo a pergunta, e por que você continua vivendo como um Eclesiastes viveu? Porque, irmãos, quando Cristo torna-se para nós somente uma referência de valores, de regulamentos e normas, ele passa a ser transformado por nós numa filosofia. Ele é transformado por nós em normas e regulamentos e rudimentos do mundo. Quando aquilo que pauta, aquilo que conduz as nossas vidas, são somente os valores, entendam bem, são somente as ordens de Cristo, sem o entendimento da eternidade, você continua exatamente igual ao Eclesiastes. Você continua obedecendo por medo do julgamento. Mas você não conhece o desfrutar das coisas eternas, do mistério revelado em Cristo, como Paulo fala. E aí quando nós olhamos para a sociedade, qual é o caminho, qual é o andar da sociedade neste mundo? Não é exatamente esse. O que a sociedade busca? A sociedade busca nos seus projetos o quê? Ganhar dinheiro, busca um emprego melhor, busca uma promoção, busca comprar uma casa, busca trocar de carro ou adquirir o carro, busca uma faculdade melhor, busca nos relacionamentos que satisfaçam a sua carne e o seu ego, buscam no sexo, buscam nas roupas melhores, buscam no parecer que tem e que é alguma coisa, né? Buscam em equipamentos cada vez, e a gente, quando se dá conta, a gente está preso nesse ciclo e a gente está correndo atrás das coisas, e a gente quer um equipamento, uma televisão maior, a gente quer um carro melhor, e aquele carro que há 2 anos atrás era uma bênção maravilhosa na sua vida, agora ele já, esse carro está incomodando, falta, né, o vidro não tem limpador traseiro, falta isso, você começa a pôr defeito, e a gente começa a correr atrás das coisas. É assim que a sociedade vive, em busca dos prazeres da carne, do sexo desenfreado que mais a gente vê, dessa disputa terrível de competição um com o outro, e um atrás correndo, sempre querendo passar a perna do outro. Mas o que acontece na sociedade não é de nos admirar.
Porque é assim mesmo, mas o que admira é quando a gente olha para a igreja e vê o mesmo procedimento. Quando a gente olha para a igreja e vê que o procedimento dessa igreja visível é exatamente o mesmo. Continua correndo atrás do vento, continua correndo atrás da vaidade, da inutilidade, daquilo que não faz sentido, que não dá sentido à sua vida. E não vai dar, e aí você quando olha para a sua vida, você diz, não faz sentido, para que eu vivo? Qual é o valor, qual é o significado da sua existência? E quando eu falo para a igreja, eu falo inclusive para essa igreja. E eu pergunto de novo, quais são os seus projetos? E quando a gente começa um ano, normalmente, muitos começam a pensar nos projetos, né, do ano, aquela coisa que a gente tem, que faz parte exatamente daquele ciclo que o Eclesiastes coloca, né, assim, e a gente começou a organizar a nossa vida baseado nesse ciclo. Bom, agora ano novo, vida nova. Então, esse ano eu vou fazer assim, vou emagrecer, vou fazer uma dieta, eu vou começar a caminhar, estou falando dos meus projetos. Amém? E a gente começa, amém. E a gente começa então a pensar nas coisas com a naturalidade de um homem que vive sem perspectiva da eternidade. Quando você para e pensa nos seus dias, no seu futuro, você realmente busca de Cristo o conhecimento para agir. Você busca mais do Senhor, você busca sentido nas coisas que você faz. Você busca no Senhor, de fato. Você pode mentir para si mesmo e sair daqui, assim, será que realmente aquilo que amanhã você vai fazer, aquilo que você planeja fazer daqui a alguns anos, os teus sonhos, os teus projetos fazem sentido? Ou quando você olha para a sua vida, você vê aquilo justamente que o Eclesiastes falou como os valores que têm sido agarrados a você. E a gente vê tanta gente vivendo a sua espiritualidade com uma tremenda falsidade e engano, porque buscam na religião ou na religiosidade nada mais do que algo que possa confortar a angústia do coração, assim como é o coração angustiado do autor de Eclesiastes. E aí você chega na igreja e fala, quem sabe aqui eu vou achar alguma coisa que conforte o meu coração. E aí você fala, essa palavra confortou, essa palavra foi boa, e aí você vai tocando. Mas na verdade você não compreendeu a eternidade, nem a razão da existência da mesma forma. Não à toa, os livros mais vendidos nas livrarias evangélicas, e os mais escritos também, são os de autoajuda. Você pode ir em qualquer livraria evangélica e faça uma passagem, olhe, a grande maioria dos livros você vai encontrar 80%, para ser bondoso, 80% é livro de autoajuda. 20%, se for uma boa livraria, vai ter alguma coisa boa ali para você aproveitar. É livro simplesmente que está tratando das suas angústias, as angústias do seu coração, com base nas coisas terrenas. E se você pegar qualquer outro livro de autoajuda que não tenha perspectiva cristã, os ensinamentos vão ser os mesmos, só não vai ter ali uma hora ou outra uma palavrinha de Jesus, um verso bíblico para servir de contexto, mas vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Assim como muitas mensagens pregadas. Se você pegar um bom palestrante, desses palestrantes motivacionais, irmãos, e colocar aqui na igreja, né, colocar nas igrejas, pregar e falar para ele assim, ó, você abre aqui, lê esse texto, e aí você fala o que você quiser, mas de vez em quando você fala em nome de Jesus, você solta um glória a Deus e toca o barco. Irmãos, nós vamos terminar o culto pulando, saltitando, e vamos sair daqui voando. Pensa que não? Isso só não acontece pela misericórdia de Deus.
porque nós continuamos sem entendimento. E pela misericórdia de Deus não permite que isso aconteça. Mas está cheio por aí. Está cheio por aí. Mas será que nós não somos um desses? Será que você não é um destes? E às vezes a gente acha porque nós estamos servindo na igreja, a gente não, sim, eu sou espiritual, porque eu estou servindo, eu estou fazendo as coisas. Mas aí eu me lembro, estou lendo um livro do pastor David Wilkerson, um pastor americano que estava lá na sua juventude, numa pequena igreja, no interior dos Estados Unidos, no ano de 1958. Ele lá na sua igreja, ele assumiu a igreja tinha 50 membros, uma pequena igreja caindo aos pedaços. A casa pastoral, quando ele chegou, a sua esposa andava pelo piso e o salto afundava. E ele chegou ali e começou então a trabalhar numa região de fazendas e de pequenos agricultores. E ele a vida toda criada em pequenas cidades, em ranchos, muito humilde, muito simplório, né? Aquele caipira americano, como a gente muitas vezes vê em filmes. E depois de alguns anos, de 3, 4 anos, a sua igreja havia crescido, havia construído um novo templo, tinha uma casa pastoral reformada, bonita, estava com 250 membros, a igreja o amava, e ele de repente, em oração, no seu tempo de oração, em casa, e ele caminhando enquanto orava, e sobre a sua mesa havia uma revista como uma Veja, né? A revista Life, uma revista nos Estados Unidos, e um grande impulso de pegar aquela revista, e ele falou assim, não, isso aí é coisa do diabo, que quer me tirar da minha oração, me distrair com essa revista, e ficou ali, mas aquela incomodação no seu coração, onde você, mas será que Deus quer que eu veja alguma coisa nessa revista? E ele abre aquela revista. E ele vê naquela revista e lê a história de 7 rapazes, 7 adolescentes, entre 15, 16 e 17 anos, que faziam parte de gangues na cidade de Nova York. Gangues terríveis, e o que esses adolescentes, eles estavam presos. E o texto dizia que eles tinham espancado e matado violentamente um outro jovem, portador de poliomielite, que estava num parque, numa cadeira de rodas. E eles simplesmente espancaram e mataram aquele jovem por diversão. Porque era da gangue, fazia parte, havia um ódio incontido. E no primeiro momento, quando ele leu aquilo, houve uma repulsa no seu coração. E o Espírito então o fez olhar para um desenho, como que um retrato daqueles adolescentes. E o Espírito falou para ele, e quando ele olha para os olhos daqueles rapazes, o Espírito fala assim, você tem que ir ajudá-los. E ele fala assim, não, eu quero matá-los, eu quero ajudar, eu quero arrancar o pescoço deles. O Espírito fala, você tem que ir ajudá-los. Então esse homem começa, e ele vai, e eu vou ter que resumir, porque a história é comprida, mas ele vai até Nova York, não era uma viagem curta, ele pede a sua igreja, ele não tinha dinheiro, a igreja oferta, ele vai até lá, tenta ir ao tribunal, tenta ver aqueles jovens, é ridicularizado, sai em toda a imprensa, porque ele tenta falar com o juiz, no meio do tribunal, para falar com os jovens, e ele sai, fotos dele para os jornais de todo o país, ridicularizado, como um caipira que queria falar com o juiz, no estado de Nova York, e volta para sua igreja envergonhado, e a igreja assim, pô, pastor, que papelão, né? Mas tudo bem, nós amamos o pastor, mas continuava um incômodo no coração daquele homem, e ele continua indo para Nova York nos seus dias de folga, toda semana, fazia uma viagem de algumas horas, e dormia no seu carro, e voltava no dia seguinte. E através ele foi preso nesse momento que ele foi ridicularizado, depois solto. E isso fez com que o Espírito dirigindo que ele começasse a ter contato com as gangues. Gangues que matavam por pura diversão, que estupravam
por pura diversão, que se drogavam de todas as formas, que faziam orgias em plena praça pública. E ele começou a caminhar e era aceito por estes jovens justamente porque ele tinha sido ridicularizado. E tinha sido preso e eles tinham raiva da polícia. Então, se ele foi preso, ele pode caminhar aqui no nosso meio, ele pode estar aqui. E o que acontece com aquele homem é que depois de 5 anos, os sonhos que Deus foi colocando no seu coração, ele está morando já em Nova York, ele constrói um grande centro de apoio a estas gangues, e nessa época, se você conhece um pouquinho da história, eram terríveis os confrontos entre as gangues em Nova York. As mortes eram diárias. Nova York era um caos. E isso só foi melhorar muitos anos depois. E ele construiu um grande centro, aquele caipira. E daquele trabalho saíram vários pastores, pregadores, missionários, jovens que se drogavam, mulheres que se prostituíam, que tinham relação com todos os homens na gangue, passam a ser servos de Deus e começam a buscar homens de Deus e casam-se e são mulheres e pregam e anunciam o evangelho, e o ministério deste homem então começa a impactar e mexer com os Estados Unidos. Mas irmãos, ele estava numa igreja, o seu ministério não era infrutífero. Ele tinha uma igreja que o amava, ele tinha uma boa casa, ele tinha 2 filhos e teve mais um depois que o projeto começou. A igreja crescia, mas Deus levou para outro caminho. Agora, se aquele homem olhasse simplesmente para as coisas do seu dia, para as coisas que a sua mente podia entender, ele ia continuar lá. E ninguém ia dizer que aquele homem não era espiritual. Ele ia continuar sendo um pastor. Ele ia continuar sendo respeitado e amado pela sua igreja. Mas quando o Espírito Santo deu a ele o sentido da sua vida, e isso foi o sentido da sua vida durante grande parte da sua vida, aí sim ele derramou-se, mesmo sem entender os motivos, e mesmo sentindo-se completamente impotente, com medo de morrer e ser assassinado em qualquer instante, ele ia para Nova York. Ele via pessoas drogando-se, era ridicularizado constantemente, chamado de magricela, disse que ele era muito magro. Aí veio um caipira magricela, o pregador, um Eclesiastes, com entendimento das coisas espirituais. Será que você não está muito acomodadinho na sua vida, no seu banquinho de igreja, nos seus cultos dominicais, falando assim, está muito jóia, eu sou um crente, eu vou à igreja, de vez em quando eu faço umas orações, e eu, quando tenho uma oportunidade ou outra, se dá tempo, eu falo para o meu irmão de Jesus. Mas será que Deus não está te chamando e querendo dar realmente um sentido da sua vida? E revelar as coisas eternas. E na verdade a sua vida, Jesus é somente um acessório. E a gente cantou hoje tantas músicas que falam a respeito de que Jesus é o nosso alvo, de que somente Cristo, que todas as coisas por Cristo, que Ele é meu único bem. Quando na verdade Jesus é mais um acessório na nossa vida, a gente põe Ele como um acessório e continua. E nunca Ele é prioridade. Porque quando Ele é prioridade, as nossas decisões começam a ficar meio estranhas e esquisitas. Você pode falar, esse pastor está inventando, mas é. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos discípulos, olha para a vida dos homens reconhecidamente na história como homens de Deus. Você vai ver que as decisões e os caminhos das suas vidas não foram os caminhos tradicionais. Porque os caminhos tradicionais são os caminhos da sociedade que a gente continua seguindo. E muitas vezes o serviço e as coisas boas que você faz aqui, outras pessoas com outras crenças que nada tem a ver com Jesus, fazem também e melhor do que você. E mais do que você. Mas isso está satisfazendo o seu ego, o seu temor. Será que ao olhar para as coisas celestiais, você consegue discernir o chamado e a orientação do Senhor? Será que você consegue entender
E se você não consegue entender, a notícia é triste. Vá para 1 Coríntios, capítulo 2. Se você não consegue ver na sua vida a vida de Cristo se refletindo em ações da eternidade, Paulo nos ensina algo a respeito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que se entendem as coisas espirituais? Mas espiritualmente. Quando nós vimos o testemunho dessa irmã que foi presa e espancada, e ela estava lá presa, ela diz o que ela não entendia com a sua mente, mas espiritualmente ela discerniu coisas espirituais, discerniu que havia uma igreja em oração, discernia que coisas ali estavam acontecendo, discernia que havia um Espírito Santo de Deus pairando sobre a vida dela, e a vida dela foi, para aqueles que estavam ali ao redor dela, o quê? Uma loucura, essa mulher toma uma surra e vem aqui rindo. Mais uma vez, a vida daqueles que começam a discernir as coisas do Senhor, elas começam a ser loucuras, suas decisões não são normais. Esse pastor, David Wilkerson, quando começa a fazer essas viagens a Nova York, e Deus começa a dar os projetos, os sonhos a eles, ele começa a falar com as pessoas, você acha que todo mundo, pastor, que grande revelação, é isso? Irmãos, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse caipira ficou louco. Se um caipira chegar em Nova York, querer trabalhar com gangues, e querer construir uma grande casa para receber estas pessoas e tratar da sua falta de amor, da violência e do seu histórico todo de vida, ele é louco, esse homem. E tantas pessoas jogaram um balde de água fria, mas quando ele tinha o discernimento e ele não entendia, e se você ler o livro ele vai dizer, eu não entendia os passos que eu devia dar, eu só sabia que eu tinha que dá-los, porque o seu espírito discernia, e ele seguia em frente. Quais são os projetos? Quais são os alvos que o Senhor tem colocado para você? O que você tem vivido? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito no reino de Deus? Chega de se enganar. Chega de viver somente de regulamentos e normas. E achar que isso faz de você digno. Isso faz de você santo. Isso faz de você aceitável diante de Deus. Não faz. E eu quero encerrar, porque essa era a palavra que o Senhor tinha dado ao meu coração, relembrando para quem estava aqui, eu acho que eram somente os homens, se eu não estou enganado, quando estivemos reunidos com o pastor Edson, que é o pastor do pastor Silas, né? Vocês lembram que ele esteve aqui, e ele contou uma experiência que mexeu muito, entre tantas que mexeram muito com o meu coração, e nos traz uma realidade tão dura, mas ao mesmo tempo tão tremenda a respeito das coisas espirituais. Ele falou a respeito da sua esposa, que foi acometida de câncer, e depois de todo o tratamento não tinha mais cura, não tinha mais jeito, estava desenganada, voltou para casa. E ele então cuidava dela. Ela já muito fraquinha, não tinha forças para nada, ele tinha que levá-la ao banho e dar banho nela, secá-la. E num desses dias ele então dá um banho na sua esposa e traz ela e coloca sentada no quarto, numa cadeira, tomando o sol que entrava pela janela. E ele falou, amor, eu vou só ali no banheiro ajeitar as coisas que ficaram bagunçadas e já retorno. E aí quando ele está lá limpando o banheiro, irmãos, ele começa a ouvir uma gargalhada da sua esposa, e a sua esposa rindo,
rindo. E ele disse, mas o que é isso? Botou a cara na porta e viu ela rindo. E ela estava com as mãos nas suas costelas, de tão magra que estava, e ela estava contando suas costelas e rindo. E ele falou, o que foi, mulher? Ele falou assim, dá para contar. E ria. E ria. E aquilo, o pastor falou, eu fiquei meio que tomado sem ação, sem saber o que dizer, sem saber o que estava se passando. E ela diz, eu estou muito magricela mesmo. E rindo, falou assim, mas já está perto o tempo de que o Senhor vai me revestir das minhas vestes celestiais. Já está perto o dia que o Senhor vai me dar novas vestes, e esse corpo de morte vai ser trocado por um corpo incorruptível, e eu estarei junto do meu Senhor. Será que nós temos a capacidade de rir das nossas desgraças, das nossas fraquezas? Porque quando olhamos para o céu e para a eternidade, vemos as coisas eternas que nos aguardam. E quando olhamos para essa vida, vemos isso não é nada, isso é um estalo. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos esse entendimento, as nossas vidas seriam transformadas já hoje. E as nossas ações seriam mudadas hoje. E nós sairíamos daqui com planos e projetos totalmente diferentes. Se nós começaríamos a investir nas pessoas. Nas pessoas, porque o Senhor veio chamar pessoas. Como tem sido o seu dia a dia? Será que você não é alguém que tem corrido atrás do vento, atrás do vazio, da inutilidade, da vaidade? E quando olhamos para a vida de Cristo, nós vamos ver que a vida de Cristo se resumiu num balde com água, e numa toalha, e numa cruz. Se nós pudéssemos resumir a vida de Cristo, pelo menos se eu pudesse resumir a vida de Cristo em 3 objetos, seriam esses os 3 objetos que eu resumiria: um balde, uma toalha e uma cruz. O balde que ele lavou os pés dos seus apóstolos servindo, e ele não buscou absolutamente nada na sua vida a não ser servir as pessoas e entregar a sua vida numa cruz violenta para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que nele crê e se identifica com essa obra. Será que esses também podem ser os objetos que resumem a nossa vida? Será que a cruz de Cristo pode ser aquilo que reflete o nosso caminhar diário, os nossos sonhos e a nossa vida? Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor está falando conosco hoje, está falando ao seu coração, e cabe a você permitir que Ele revele a verdade a você. Cabe a você orar e pedir que Ele fale ao seu coração aquilo que Ele quer fazer junto com você. Cabe a você orar e pedir que os teus olhos possam ser abertos e que de fato você possa ser um homem espiritual que possa discernir as coisas espirituais.